Bem-vindo ao Terra 4.0. Em Portugal, cerca de 75% da água é utilizada na atividade agrícola e pecuária. A distribuição desigual dos recursos hídricos levanta, contudo, um problema, assim como a degradação da qualidade que poderá condicionar a utilização em determinadas produções agrícolas. No episódio desta semana do Terra 4.0, vamos descobrir algumas medidas sustentáveis na utilização da água. A sustentabilidade implica continuar a fazer as mesmas coisas que fazemos hoje, sem rupturas. E com a água nós temos a sorte de ter um ciclo da água. A água volta ao pé de nós pela chuva, pelo fluxo dos rios, pela evaporação dos mares. Conseguimos ser sustentáveis se formos eficientes, se não perdermos água, se conseguimos garantir que a água que gastamos é exatamente a que precisamos e não aquela que desperdiçamos. Temos também que ser eficientes quando usamos a água. Quando um agricultor rega as suas plantas, convém usar apenas a água que as plantas precisam e não mais. E é por isso que é preciso usar tecnologia e conhecimento para garantir que sabemos medir até onde é que a água está a chegar, se está a chegar apenas à zona das plantas que absorvem a água e não mais do que isso. Na herdade do Pessegueiro, a empresa Valorgado implementou um sistema inovador de poupança de água com o objetivo de reduzir a pegada hídrica ao utilizar efluentes suinícolas para o regadio dos prados. A Valorgado é uma empresa que se dedica essencialmente à atividade pecuária, com foco também na agricultura, sendo que a agricultura que nós fazemos é essencialmente para complemento da nossa atividade pecuária. A empresa sediada em Salvaterra de Magos apostou na fertirrigação, um método de adubar o terreno por meio de irrigação, permitindo a redução de adubos sintéticos, mão de obra e maquinaria, assim como o consumo de diesel. Nós temos o que toda a gente chama um problema, mas nós nunca encaramos como um problema. No máximo encaramos como um desafio e aqui nós encaramos como uma mais-valia. Nossos afluentes pecuários nós separamos os afluentes pecuários, a parte líquida da parte sólida, vai a um separador. 30% da parte líquida vai a um misturador e depois através do pivô nós fazemos uma fertirrigação. E o que é que isso faz? Faz com que nós fertilizamos de imediato o solo. Essa fertilização vai diretamente à planta, nunca é absorvido pelo solo. Isto provoca que haja uma captura de carbono. Isto é um win-win para o ambiente, para a exploração, para a economia circular. Permite-nos permite-nos produzir mais 80 vitelos por ano. A herdade do Pessegueiro construiu ainda uma charca e fez o nivelamento do solo entre os pavilhões para poder fazer uma utilização mais sustentável da água. Uma estratégia que permite reter a água da chuva, reaproveitando a mesma para as lavagens da exploração. Nós sabemos que a água é uma das fontes esgotáveis, não é? Portanto, nós tentamos preservar ao máximo e entendemos que isso é um desafio. Outra das medidas que utilizámos foi o aproveitamento das águas dos telhados, que são cerca de 10 mil metros quadrados, portanto é muita água que se aproveita dos telhados, para escorrer para dentro de uma lagoa. E dessa lagoa aproveitamos essas águas para fazer as lavagens dos pavilhões dos suínos. Fizemos inclinações entre os pavilhões para colocar a água toda numa charca. Não só por uma questão de sustentabilidade, vimos que era mais sustentável, tanto a nível ambiental como a nível económico. Além da eficiência hídrica, a Valorgado estima poupar 5 mil euros por ano em energia, sendo que este sistema de bombagem e canalização ronda os 20 milhões de litros de água reutilizada. Em termos de sustentabilidade, a herdade do Pessegueiro conta ainda com painéis solares fotovoltaicos para a produção de energia elétrica. Na hidroponia, as plantas são cultivadas numa solução nutritiva cujo solo é substituído por água. O método é usado em todo o mundo e Portugal não fica atrás. A GrowHo Hidroponia é uma empresa especializada em projetos, fornecimento e montagem de sistemas de cultivo sem solo, verticais e horizontais, aplicando diferentes e inovadoras técnicas agrícolas. Queria fazer um projeto agrícola e queria usar a minha terra, neste caso era para plantar mirtilos, só que para a decepção minha a terra não era suficientemente boa para a produção de mirtilos.
e então descobri esta técnica de cultivar sem terra e desenvolvi todo o conceito da empresa ligado à hidroponia. Sendo esta uma técnica de cultivo sem terra, como é o caso da exploração da hidrosserra com cerca de 100 mil plantas, a hidroponia torna possível a utilização sustentável da água? O jovem empresário responde. Nós estamos a falar de uma técnica que a água é quase toda aproveitada pelas plantas. Ou seja, estamos a falar que temos aqui uma poupança de água comparativamente ao cultivo em solo, de uma poupança cerca de 80% a 90% de água. Ou seja, aqui há sempre alguma perda, uma perda associada à evaporação da própria água nos sistemas, mas ela quase toda é aproveitada pelas plantas. São sistemas que são fechados, são sistemas onde a água retorna, ou seja, os ciclos retornam, vão à planta e retornam para o sistema e assim sucessivamente. Para comparar, nós estamos aqui a falar que uma planta aqui, no ciclo todo, é capaz de gastar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de água pelo ciclo todo. Normalmente na terra estamos a falar em 30, 40 litros. Segundo Estevão Anacleto, a hidroponia é uma técnica de uso eficiente da água. Já é o presente e será cada vez mais o futuro. Pelas piores razões, como as questões climáticas e a falta de água, que na agricultura tem um consumo muito elevado. E foi com mote na sustentabilidade que a Horto Descanso investiu num sistema hidropónico em substratos naturais para a plantação intensiva de tomate. A nossa rega aqui é sempre estudada para cada fase da planta, tanto a parte da rega como a parte da nutrição. Uma planta é pequenina, a rega é menor, trabalhamos uma nutrição para fazer planta. Quando começamos a ter a planta numa fase, como já temos nesta situação, já começamos a trabalhar um pouco mais para o fruto. Já damos mais água, também consoante a luz do dia, o calor, a umidade do ar. Todos estes fatores influenciam a quantidade de água administrada em cada planta. Sendo a água a base de qualquer exploração, o agricultor construiu um reservatório com 70 mil metros cúbicos para um melhor reaproveitamento. Nós temos água armazenada a 150% da nossa capacidade do que precisamos. Nós, nestas plantações intensivas, o consumo de água é elevado ao limite que a planta precisa só. Nunca demasiado, nem nunca em falta. Neste caso temos muita eletrónica que nos ajuda a fazer essas leituras. Com o auxílio do equipamento SeaGrow, a Horto Descanso consegue ter de 5 em 5 minutos uma análise da luz do dia, umidade absoluta, temperatura do ar, umidade relativa, umidade e temperatura do saco, permitindo assim calcular com precisão a utilização de água necessária. Nas regas há sempre uma drenagem, nós chamamos de uma drenagem ou desperdício, é a água que a planta não consome. Toda essa água é aproveitada na mesma, porque não pode haver desperdícios. Essa água é toda aproveitada para regar culturas, neste caso temos culturas de ar livre. É possível ser sustentável com uma cultura intensiva. Cultura intensiva, bem trabalhada, não desperdiça água. Como é possível constatar, a monitorização dos consumos é essencial para avaliar o estado atual e os resultados que vão sendo alcançados na utilização de água para rega. Torna-se assim fundamental promover o uso eficiente da água na agricultura, de modo a fomentar a segurança alimentar e o desenvolvimento económico e social sustentável.